Deus continua abençoando, preciosos irmãos, preciosas irmãs. Desejo para vocês uma boa semana, um bom começo de semana e um bom fim. Começou ontem a semana, né? E a semana que terminou sábado, creio que Deus te abençoou você e vai abençoar também nessa semana que tem iniciado ontem, trazendo para você aquilo que você almeja, deseja, que você tem lutado muito e não tem conseguido. E às vezes está até desanimada ou desanimado, até pensando que não vai conseguir mais, por causa do tempo que está esperando, pedindo. Mas não se esqueça que Abraão esperou em Deus 25 anos. 25 anos, Deus fez a promessa para ele que ele ia gerar um filho com Sara, quando ele tinha 75 anos e Sara 65. E quando ele completou 100 anos, Deus trouxe a promessa para ele, que foi o nascimento de Isaac, que simboliza o nascimento de Cristo na nossa vida. Então Abraão teve que ter paciência para esperar o cumprimento da promessa. E quanto mais a Sara perdia condições, e Abraão também perdia as condições de gerar, por causa da idade, porque a idade é uma coisa que ela faz a gente perder. Quando você é jovem, você tem o benefício de todo o socorro natural. Seu corpo, que você precisa estar nele, virtude, correr, comer, dormir, saúde, está tudo nele. Mas quando pega 20 anos, disse o irmão Brana, em um do volume da adoção, quando pega 20 anos de idade, 22, tem uma mensagem que ele fala 22, pergunta e resposta sobre Gênesis, ele já fala 22 anos, a morte já começa a trabalhar na vida nossa. A morte já inicia. Aí ele disse na mensagem do sol, nós só vivemos 5 anos. Nós só vivemos 5 anos, do 15 aos 20. Adoção, tá? Um do volume da adoção, do 15 aos 20. Porque até o 15 está se formando. E aí dos 15 aos 20 é que nós vivemos. Com saúde, com força, com plano. Mas começou 20 anos, dali para frente, a morte já entra em cena na nossa vida. E começa a branquejar o cabelo, porque o cabelo branco é morto. O cabelo quando está branco está morto. Já começa a estragar os dentes, já começa a ter dor na coluna, já começa a gastar os ossos, o osso do joelho, da perna, já começa a ter problema de entupimento de veia, tudo aos 20 para cima. Aí com 18 anos, você já perde o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, ele é acompanhado com dor. Porque essas dor, muita dor que o jovem tem até 18 anos, chama dor de crescimento. Mombrana chama dor de crescimento. Por quê?
o nervo começa a crescer e até o dente, né? Dor do dente. Quando o dente começa a nascer, dá dor, dá febre. Eles estão nascendo, vem rompendo a carne, dá dor, dá febre. São dor de nascimento do dente. Pois vem a dor, assim como o dente dói para sair, porque tem que rasgar a carne, também o músculo neles crescer, se espichar, ele dói. Então a membrana chama dor de crescimento. E se não souber isso, se não tem conhecimento disso, o pai leva o menino no médico e fala: ó, doutor, ele só reclama que dói aqui, dói ali, dói braço, dói perna. Vamos fazer uns exames. Ah, mas ele não tem nada, tá tudo bem. Mas ele reclama que tem dor. É dor de crescimento. Como que o médico vai achar com os seus exames? É dor de crescimento. E a dor do crescimento do dente dá febre. Dá febre, irritação na criança. Deixa a criança inquieta. Mas é dor do dente que está nascendo. O irmão Brana diz que o novo nascimento também ele é acompanhado de dor. Dor de parto, ele prega isso na mensagem de dor de parto. Toda mensagem que Deus traz na terra, ela vem acompanhada de dor. É que é a dor de parto. Chama dor de parto, já não é dor de crescimento. É dor de parto. É uma vida que vai ser projetada ao mundo. Ela entra através de dor. Ela entra através de dor. Aí vem a dor do nascimento do dente, vem a dor do crescimento do corpo, causa dor. Aí vem a dor, o hormônio do crescimento, ele para de funcionar com 18 anos. Que a 18 anos cresce, 18 ou 20 anos, essas idades aí. O hormônio do crescimento, ele para, porque também o hormônio do crescimento só trabalha de noite, quando nós estamos dormindo. Isso aí até 18, 20 anos. Então, a criança que mais dorme, mais cresce. Principalmente se é no escuro. Se tiver a luz acesa no quarto, o hormônio ele fica em dificuldade de trabalhar. Ele não trabalha com luz, ele trabalha na escuridão. Quanto mais escuro o quarto, mais ele trabalha para o crescimento. Por isso que você vai encontrar crianças miúdas, porque não dormiu bem. E se dormiu, também dormiu com a luz acesa do quarto. Aí impediu o hormônio de trabalhar. Ele só trabalha no escuro, e o quarto tem a luz acesa a noite inteira, como ele vai trabalhar? Então você está impedindo aquela criança crescer, tomar um corpo de homem e de mulher. E diz que uma luzinha acesa, nem se for a luz de um rádio, aquela luzinha vermelhinha, já impede do hormônio trabalhar livremente. Que ele trabalha totalmente no escuro. Aí você vai falar para mim, porque aqueles homens antigos, se ele era homem grande, homem aí do 2 metros, homem corpulento, tá, eles não tinham luz para dormir? Ele dormia no escuro? E ele dormia cedo também, né? 7, 8 horas, já estava dormindo. E levantava 5 horas. Então ele aproveitava a noite. E com isso o seu corpo desenvolvia. Aí seu corpo desenvolvia.
Eu vou explicar isso de novo para te ajudar. O hormônio do crescimento, ele só funciona livremente no escuro. No escuro. E quando chega a 18 anos, 20 anos, ele para. Aí não cresce mais. Agora, se uma pessoa, se ela tomar um tombo, ela cair, ela bater a cabeça, esse hormônio do crescimento for atingido, ali a seção onde ele está, que ele está no cérebro. Pode acontecer da criança crescer e não parar de crescer. Até 2 metros, 3 metros, cresce. Aí a ciência fala que é o hormônio do crescimento, por causa da batida na cabeça, ele cresceu e não para de funcionar. Aí aquela criança fica com um tamanho enorme. Mas tudo é hormônio, chama hormônio do crescimento, né? Hormônio do crescimento. Aí nós encontramos também que tem o hormônio. Tudo é hormônio, irmão. Tudo é hormônio que funciona em nós. Tudo é hormônio que funciona em nós. E esse hormônio, ele para com 18 anos, o hormônio do crescimento. Depois tem o hormônio feminino da mulher, que termina lá para os seus 45 anos. Né? E esses hormônios, eles vão terminando, termina um, termina outro, termina outro. E eu tinha, fecha essa porta para mim, por favor. E nós vamos perdendo. Passou dos 20 anos, vai parando uma coisa, vai parando outra. Aí vem no nosso estômago aquele ácido que ele cai no nosso estômago para fazer com que a comida dilui. Para a comida diluir, tem que cair um ácido em cima da comida. Esse ácido é fabricado pelo nosso estômago. Pelo nosso estômago. E quando esse ácido para de funcionar, aí nós começa a ter dor no estômago. Começa a sofrer daquela gás no estômago. Aquele estômago começa a ter aquela ânsia, ter aquele cabra de comer, começa o estômago doer, ou aquele gás no estômago. Tudo isso é porque parou de funcionar o ácido natural. Aí tem que tomar remédio para substituir. Tem que tomar remédio para substituir. Porque já parou. Aí já começa a parar, outro organismo começa a parar. O organismo mesmo, e ele segura o açúcar. Ele não trabalha mais, aí o açúcar começa a ir para o sangue. Aí vem a diabetes. A diabetes, ela vem porque o organismo que segura o açúcar não está mais em nós, porque o organismo parou. Então nós vai parando que nem um carro, irmão. Nós se torna que nem um veículo. Fura um pneu, depois quebra uma bomba, depois quebra um eixo, depois quebra outra peça, e vai ficando velho. Conforme mais o carro vai andando, mais envelhecendo ele vai, e conforme vai envelhecendo, ele vai se gastando, vai se quebrando,
e quando chega no fim, ele não serve para outra coisa a não ser para ser levado ao ferro velho e ser moído. Mesmo processo acontece na nossa vida. E quando a gente vai ficando envelhecido, vai envelhecendo, a gente começa a perder muita coisa, perde muita coisa. Ganha também, mas perde. Não só perde, também ganha. O irmão Branham diz que com 75 anos, nós ganhamos sabedoria. Nós fica fraco, mas fica sábio. Nós fica um velho fraco, mas não fica sábio. Porque a sabedoria vem na velhice. A sabedoria vem na velhice. Aí você fala, se eu tivesse hoje, se eu tivesse quando eu tinha 18 anos, se eu tivesse a sabedoria que eu tinha hoje, eu ia fazer as coisas diferentes. Mas é que a sabedoria parece quando o seu corpo não quer nada mais. Quando o seu corpo não oferece condições de mover, de agir, aí parece a sabedoria. Parece a sabedoria. Com 75 anos. Então nós vamos perdendo. Perdemos. E nós nascemos criança e morre criança. Nasce criança e morre criança. Porque quanto mais velho você vai ficando, mais criança você vai sendo. Você já começa a ser criança, já começa a depender como é criança, depende. Depende de pôr a fralda nela, depende de dar água para ela, depende de virar ela na cama, depende de cobrir ela ou descobrir. Aí você vai ficando velho, você também vai ficando dependente. Depende de quem dá água para você, depende de quem ajuda você a andar, é uma criança. Até o pensamento da gente já começa a enfraquecer, já não começa a lembrar mais das coisas, já começa a entrar em esquecimento, se põe a panela no fogo, o arroz queima, se põe a água no fogo, seca o caldeirão. Tudo isso aí é coisa da vida. É coisa da vida. E o irmão Branham falou assim, graças a Deus pela morte. Graças a Deus pela morte. Porque aí quando a gente está velho, ela leva a gente embora. Já pensou se não existia morte? Aqui nessa terra, aqui. Né? Ela não vai existir na eternidade. Mas na eternidade a gente está com o corpo glorificado, aquele corpo não envelhece. Por isso que a morte vai sair de cena porque o corpo não envelhece. O corpo não envelhecendo não precisa de morte. Porque agora não precisa da morte. Porque o irmão Branham diz que Deus converteu a morte numa carruagem para levar nós mais perto de Deus. Essa morte, lá em Apocalipse está escrito que as pessoas pedirão a morte e a morte foge dele. Hoje nós foge da morte. Claro que foge. Se você está tomando remédio, se você está fazendo exercício, você está fugindo da morte. Você faz isso porque você não quer morrer. Mas chega um dia que você não foge dela, você pede ela. E aí ela que pode fugir. Aí é ela que pode fugir. Hoje você foge dela, um dia ela pode fugir de você. Eu falo isso baseado em Apocalipse, que está escrito assim, eles pedirão a morte e a morte fugirão deles. De tanto sofrimento da tribulação,
que ela se estende por 3 anos e meio, depois do arrebatamento. Entre a tribulação, no espaço de 3 anos e meio. As pessoas pedirão a morte e a morte foge dele. A pessoa pede para o monte cair sobre eles. E o monte não cai. Então, a morte, se ela não levar nós embora, nós vai ficar com 100 anos. Nós fica com 110. Nós fica com 120. Nós fica com 130. E quanto mais anos nós fica, mais fraco ficamos e mais perdemos. Então, com 120 anos, o que nós temos? Já não tenho força para andar, já não tenho força para falar, já não tenho força para ver. E aí, que adianta viver 100, 130, 120, 140, que é só depender dos outros? Depende de quem traz um copo d'água, porque não pode buscar. Depende de quem dá banho na gente, porque sozinho não se banha. Adianta viver, então, 100, 120 anos? Adianta. Tem pessoa que é orgulhosa, né? Ah, meu pai viveu até 120 anos, mas viveu sofrendo. O que adianta? Além de sofrer, faz a família sofrer. Porque a família não vai ter liberdade com uma pessoa anciã doente, de passear, de caminhar, ou ela leva junto, ou ela paga alguém para ficar junto, e mesmo que ela pague alguém para ficar junto, ela vai viajar preocupada. Porque se cair, quebra o pé, quebra o osso, que o osso está fraco. Então, irmão, o que nós temos que fazer? Como disse Salomão, gozai tua vida na tua mocidade. Gozai tua vida na tua mocidade. Porque dias virão que nós tenhamos até aborrecimento de ter nascido. Nós encontramos na Bíblia homens de Deus que eles tiveram arrependimento de nascer. Nós tivemos na Bíblia homem de Deus, e homem de Deus mesmo, que tiveram arrependimento de ter nascido. Jó foi um. Jó falou: maldito o dia que eu nasci, que ele não seja contado no meses e não seja achado no calendário. E diz o historiador que Jó nasceu dia 30 de fevereiro. Diz que Jó nasceu dia 30 de fevereiro. E ele pediu para Deus tirar o dia que ele nasceu, tirar ele do calendário, para que o dia que ele nasceu não fosse contado. E o dia que falta no mês é o fevereiro, dia 30. E diz o historiador que foi nesse dia que Jó nasceu, e ele pediu para Deus tirar esse dia do calendário, para esse dia não ser contado. E se pede, Deus obedece. Israel pediu a lei, Deus deu. Israel pediu para o sangue deles cair na cabeça dele, caiu através de neve. Israel pediu para o sangue deles cair sobre seus filhos, caiu sobre Ritter. Então o que você pede, Deus dá.
Se você pede coisa boa, Deus dá coisa boa. O irmão falou assim que tem uma irmã que ela pediu para Deus: Senhor, quando o Senhor vê que eu começo a dar trabalho para as pessoas, o Senhor tira eu. Ela morreu com 65 anos. E o Mombrana disse: Deus ouviu o pedido dela. Deus ouviu o pedido dela. E ela pediu, ela não pediu idade. Ela falou assim: quando o Senhor vê que quando o Senhor vê que eu vou começar a dar sofrimento para as pessoas, enquanto eu estou ajudando, o Senhor deixa eu aqui. Mas quando eu começo a dar sofrimento, o Senhor tira eu. E o Mombrana disse: Deus ouviu o pedido dela e tirou ela com 65 anos de idade. Com 65 anos de idade. Com 65. Deus ouviu o pedido dela. Deus ouviu o pedido de Jó. Tira o dia que eu nasci do mês. Deus tirou. O único mês que não é completo é o fevereiro. E ele falou: maldito o dia que eu nasci. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas como ele amaldiçoou e mandou Deus tirar do mês, que ele não fosse contado, então o dia, se existia dia 30 de fevereiro, seria um dia amaldiçoado. Porque o povo fala que o dia 13 é o dia do azar. Quando é que o dia 13? O número 13 é o número do azar. Se Jesus, ele era o 13, era 12 apóstolos, ele era o 13. Era 12 apóstolos e Jesus era o 13. Então como é de azar? Isso era o muro de Jericó, para ser derrubado, teve que dar 13 voltas. Josué deu 13 voltas no muro para derrubar o muro. Cada dia ele deu uma volta. Cada dia ele deu uma volta. E no último dia ele deu 7 voltas. 6 com 7 é 13. Isso quem disse é o Mombrana. Ele deu 13 voltas em roda do muro para o muro cair. Então o número 13 não é número de azar. Como que é número de azar? O número 13 não é número de azar. Ele disse: número 13 de sexta-feira é número de azar. Ora, se Jesus, ele morreu numa sexta-feira, como que é número de azar se é o dia da morte de Cristo? Mundo, esse mundo é tudo errado. Tudo errado. Quando o mundo fala uma coisa, você pode inverter, que você acerta. Ele fala que o dia 1º de abril é dia do mentiroso. E o Mombrana diz que Jesus nasceu dia 1º de abril. Porque o ano começava em Israel em abril, por isso que chamava abril. Era o mês das ovelhas nascer. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Dia de 25 de dezembro é idolatria. Dia 25 de dezembro, antigamente era dia do sol. É o dia, os 5 dias que o sol sai mais cedo e se esconde mais tarde, que ele prolonga mais na terra, é do dia 20 ao dia 25 de dezembro. É 5 dias que ele sai mais cedo e se esconde mais tarde. E por ele sair mais cedo, se esconder mais tarde, se tornar dia longo, é que os pagãos chamou o dia do seu Deus, que era o sol. Você adorava o sol. Ele tinha o sol como Deus. Eles falavam que o dia do sol era do dia 25 de dezembro, que era o último dia longo. E quando veio o concílio de Nicéia, eles colocaram Jesus no dia do sol.
Aí colocaram dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Jesus jamais nasceu dia 25 de dezembro, nunca nasceu. Ele nasceu dia 25 de dezembro porque dezembro lá em Israel é frio. É frio. E os pastores estavam no campo com as ovelhas. Que o pastor foi avisado pelos anjos que Jesus tinha nascido lá na manjedoura. Como que o pastor estava no campo com as ovelhas se era tempo de frio? E ele não levava as ovelhas para pastar no tempo de geada. Tudo errado. Tudo errado. E a Bíblia diz que no 6º mês, o anjo Gabriel foi conversar com Maria. No 6º mês. Você, Maria, a tua prima Isabel, ela está grávida, ela está de 6 meses de gravidez. O anjo Gabriel falou para Maria. A Isabel já está de 6 meses de gravidez. Aí Maria ficou grávida. Quando a Maria ficou grávida, já fazia 6 meses que João Batista já estava gerado. Fazia 6 meses. Então, se Jesus nasceu, se ele nasceu em dezembro, e que mês que foi que o anjo foi ter com Maria? No 6º mês. E qual é que é o 6º mês? O 6º mês é junho. Junho é o 6º mês. Junho é o 6º e julho é o 7º. Ele foi no 6º mês conversar com Isabel, com Maria. Faz 6 meses que a Isabel está grávida. E ele foi no 6º mês. Se Maria deu a luz em Jesus em dezembro, então vamos lá. Ela foi no 6º mês, que é junho. Então, julho ela estava do mês de gravidez. Agosto ela estava 2 meses. Setembro ela estava 3 meses. Outubro ela estava 4 meses. Novembro ela estava 5 meses. Dezembro ela estava 6 meses. Então Jesus nasceu de 6 meses. Jesus nasceu de 6 meses. Porque o anjo foi ter com ela, anunciar a gravidez dela no 6º mês. Dezembro, então, dá 6 meses. Agora você põe janeiro, fevereiro, março, dá 9 meses. É o que ele nasceu no fim de março ou começo de abril. É só você fazer a conta na Bíblia. E quando o anjo foi conversar com Isabel, o anjo foi conversar com Maria sobre o assunto de gravidez. Tratando de gravidez, tanto de Isabel como de Maria. Era a diferença de 6 meses. E foi no 6º mês que o anjo foi ter com ela, está na Bíblia. Então Jesus nasceu de 6 meses. Esse é o homem. Esse é os homens. Esses são as atitudes, comportamentos dos nossos homens. Perversão, perversão. Trocando, mudando a lei de Deus, como está escrito lá em Daniel. Eles mudarão a lei de Deus. Eles têm poder até de mudar a lei de Deus. Esse é o homem. Quando ele não acrescenta, eles tiram, mas nunca deixa as coisas completas. Quando ele não põe a mais, ele tira. Essa sempre e sempre será a atitude desse ser humano, chamado homem, nascido do pecado, formado em iniquidade, que Jó disse, o homem nascido de mulher é de pouca duração e cheio de inquietação.
Enquanto que o sábio Salomão disse, Deus fez o homem reto, mas o homem faz muita invenção. O homem inventa muitas coisas, o homem é inventador. O homem não é um criador, é um inventador. Ele mexe no que não é para mexer. Eles mudam rio, eles fazem açude, eles quebram rocha, eles fazem pedras, fazendo com que o curso da natureza muda. Não chove mais no tempo certo, não faz frio no tempo certo. Porque está tudo desequilibrado? Porque o homem desequilibrou. O homem desequilibrou a natureza e a natureza está desequilibrada. Porque lá em Apocalipse, Deus fala, eu matarei o homem que destruiu a terra. E eu matarei o homem que destruiu a terra. E o homem tem destruído a terra para sua própria condenação, porque quem semeia vento colhe tempestade. E o que os homens semeou nas suas invenções, nós estamos agora recebendo tempestades. É incêndio por todo lado, é falta de chuva, é vulcão que estava dormindo não sei quantos anos, que voltou à atividade. Nós temos um agora aí, que domingo ele entrou em atividade. E nós vemos o mar também se enchendo. Aonde o mar não chegava, está chegando. E aonde ele era... A água não tem mais, num lugar ele seca, no outro lugar ele invade, está todo descontrolado também. Aumenta de um lado e falta do outro. O mar está que nem cobertor curto. Cobre a cabeça, descobre o pé. Está desse jeito. Mas quem é que faz tudo isso? O homem. O homem. Que o irmão Brana diz que o maior inimigo que ele encontrou chamava o William Marião Brana. E depois ele fala, o maior inimigo seu é você mesmo. Você não culpa ninguém, culpa você. Eu estava ouvindo, irmão, para terminar, eu estava ouvindo aquele Jimmy Swaggart, aquele que pregou muito o evangelho na igreja da Assembleia, há muito tempo atrás. Jimmy Swaggart, um grande pregador, enchia o estádio quando ele pregava. Depois ele caiu em adultério. Aí ele foi na frente do público, e aonde estava sua esposa também sentada na frente dele, ele pediu perdão para sua esposa, e falou assim, eu não culpo ninguém. Eu caí em adultério, mas eu não culpo ninguém. Ninguém é culpado de eu cair em adultério. Se tem um culpado, sou eu, Jimmy Swaggart. Eu sou culpado. Não culpo ninguém. Eu fiquei admirado da atitude dele. E ele foi aplaudido pela multidão de pé, pela sua sinceridade. Eu não culpo ninguém, eu culpo eu mesmo. Se você está em casa, não vai na igreja, você é culpado. Não culpa ninguém, não. Se você não está mais na igreja, está desviado, não culpa ninguém, não. Culpa você mesmo. Se você culpar você é sincero. E Deus pode te abençoar. Não culpa seu marido, não, do fracasso do seu casamento. Culpa você. Não culpa sua esposa, não, por causa do divórcio ou problema no casamento. Culpa você.
Não culpa seu patrão, não, por mandar você embora do serviço. Culpa você. Quando você culpar você mesmo, você é sincero e Deus abençoa as pessoas sinceras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Bom, faço pergunta. O irmão o Júlio Braz, ele pergunta: Pastor Joel, a palavra falada estará na boca da noiva nos últimos dias para a realização de grandes milagres? Não, irmão. Não. O irmão Brana disse assim que a coisa é tão pequena que nós nem vamos perceber. Ele disse que é nem Jesus. Ele andou aqui por 33 anos. Ele falou assim, uma parte das pessoas que conheceu ele. O resto ninguém conheceu ele. E ele fez milagre mais milagre e não foi conhecido. O irmão Brana fez milagre mais milagre nos Estados Unidos, que ele é de lá, da América. Sendo que lá nos Estados Unidos, pouco ele é conhecido. Pouco o irmão Brana é conhecido. Ele é mais conhecido no Brasil, na África, do que no seu próprio estado. Então, irmão, o poder da palavra falada nós vamos ter no corpo glorificado. Ali nós vamos ter o poder da palavra falada. Até o corpo que nós vai ter lá é corpo, palavra falada. Porque isso aqui não é corpo, palavra falada, não. Isso aqui é corpo híbrido. Isso aqui é corpo híbrido. Esse corpo aqui pertence a Satanás. Não é palavra falada, não. Não tem palavra falada nesse corpo. A palavra falada que nós temos hoje é a mensagem da irmã Brana. A mensagem da irmã Brana é a palavra falada. Porque a Bíblia é a palavra escrita. A Bíblia é a palavra escrita. A mensagem da irmã Brana é a palavra falada. E a palavra falada que nós temos é a mensagem da irmã Brana. Agora, nós recebemos poder da palavra falada no corpo glorificado. O que nós temos agora é uma porção. Uma porção nós temos. Que o apóstolo Paulo disse, em parte temos e em parte não temos. Mas como ele vier, então nós temos a coisa completa. Como ele é completo, eu também serei completo. Lá em 1 Coríntios 15. Aí que nós seremos completos. Porque agora em parte temos, em parte não temos, ainda nós estamos olhando em espelho, que é a Bíblia. E enigma é mistérios. Ainda nós estamos dentro de mistérios, que é enigmas, que em parte temos, em parte não temos. Então quando vier o que é perfeito, então tudo será aniquilado. Então tudo que é em parte será aniquilado. E quem é perfeito que vai vir é Jesus. Eu sei que muito fala que é a mensagem da irmã Brana. A mensagem da irmã Brana, ela é a mensagem que tem a perfeição em revelação. Ela é, como disse lá, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Isso se trata de fé. A fé pagã foi aniquilada através da mensagem da irmã Brana. Mas o nosso corpo não foi. O nosso corpo não foi. A mensagem da irmã Brana não trouxe transformação no nosso corpo. Ela está preparando nós para essa transformação. Ela está levando nós para essa transformação. Então, o poder da palavra falada, se nós temos pequena porção. Mas a plenitude é no corpo glorificado. Eu sei que eu já ouvi até hino da pessoa cantando. Nós recebemos o poder da palavra falada. É a mensagem da irmã Brana, lógico. Que é a palavra falada. Que é assim diz o Senhor. A mensagem da irmã Brana é assim diz o Senhor. Agora, nós mesmos receber, nós em si, para nós usar, é quando nós receber a adoção. Quando nós receber a adoção, então, como Deus é, nós seremos. Aí que Deus vai falar,
esse filho é igual eu. Quando ele fala, é eu falando. Mas isso quando nós recebemos a adoção. E a adoção nós recebemos na transformação. Porque agora nós só temos penhor, uma pequena parte. Vamos para a próxima pergunta agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: o cristão pode se envolver com movimentos políticos partidários? Obrigado, professor Joel. Não. O cristão não pode envolver com nada, irmão. O cristão só tem que envolver com a mensagem, com Deus. O cristão não tem que envolver nem com política, nem com partidários, partido, grupo. O cristão não se mistura, porque o cristão é águia. A águia não se mistura com nenhum pássaro, irmão. A águia não anda no meio dos corvos, a águia não anda no meio das andorinhas, a águia não anda. Você pode ver a águia, ela é um pássaro isolado, ela não se mistura com os outros, não. Nós é águia, irmão, não tem como misturar, não tem como. Não tem como nós andar com corvo, andar com gavião, não tem como. Nós é águia, nós vivemos nas alturas. Nós vivemos nas alturas, nós faz o nosso ninho na frecha da rocha. E a rocha é Jesus, e a frecha foi aonde a lança entrou, sua cicatriz. É ali que nós aninha, é ali que nós faz nosso ninho, na cicatriz de Jesus. Vamos para os pedidos de oração então. João William, pede oração, sou a favor e família, seu tio Irotide Borges, sou a favor e família, Oliveira Marcelo. Mais do Espírito Santo, oração à sua família, irmãos da fé, e ao seu pastor Verbo Cordeiro, Benedita Nitz, seu favor e família. Senhor Deus, que o Senhor usa de graça e misericórdia para o pastor Verbo, que eu ouvi dizer que está internado, se é que ele está, Senhor, dá arte para ele voltar para o lar. E se ele já voltou, que o Senhor fortaleça a sua fé e liberta ele da doença, das dores. Agradecemos também pelo irmão Décio, que já está em casa recuperando, pela irmã Brígida, que também ficou 3 meses no hospital, que nem o irmão Décio ficou quase por esse tempo. Mas estão tudo em casa. Pelo irmão Borges, que o Senhor está abrindo as portas do trabalho para a cidade, para o estado que ele mudou, sendo estranho. É difícil arrumar serviço e as portas estão abrindo para ele. Também eu rogo a favor da igreja nossa aqui de Araras, que o Senhor derrama unção sobre ela, com a língua de fogo de Atos 2, que caiu sobre os 120, que caia sobre essa igreja, Senhor, e que haja uma língua de fogo dentro de cada um de nós, incendiando nós, Pai, e expulsando e queimando todos os mal, principalmente a serpente. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua cura a favor dos irmãos, pelos teus braços estendidos e a sua mão sobre cada ombro, e dizendo: não tema, que eu estou contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.